Graças a Deus. Nós queremos realmente dar toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor a esse Deus. Um Deus vivo, verdadeiro, um Deus relacional, um Deus em que nós podemos ouvir a sua voz, nós sentimos o seu toque, um Deus pessoal, um Deus que está conosco, um Deus que nos acompanha em todas as jornadas desta vida. Estou bem mexido hoje, né? Bem mexido. A gente sempre está mexido por Deus. Mas eu decidi não criar um esboço de mensagem hoje. No fundo, é um pouco do meu estilo. Carrego isso comigo. E ontem a gente estava jogando bola na casa do pastor Rodrigo, batendo um futebolzinho. E aí Deus mexeu comigo de uma forma extraordinária, me fazendo lembrar, Túlio, da santidade dEle, da majestade dEle, da glória dEle. E nessa manhã eu desejo falar à igreja sobre fogo que não dorme, Deus que não morre. E aí eu quero pedir a você que me dê de presente toda a sua atenção, que a gente possa compartilhar essa palavra. Eu não tenho dúvida, é uma palavra que vem do trono dEle, e eu sei que esse Deus vivo, relacional, Ele tem mexido com muitos de nós. Até no futebol, gente, a gente ouve testemunhos. A gente vê o que Deus está fazendo na vida da nossa gente, do nosso povo, e a gente percebe, esse Deus não muda. Ele sempre foi o que é e sempre será. Então eu quero pedir que seja projetado o texto. É melhor a gente ler o texto que a gente comumente compartilha, que é uma versão Almeida Corrigida Fiel, para a gente poder acompanhar todos juntos, ok? Porque às vezes as versões são tantas e às vezes muda um pouco, né? Dá uma variação no texto, mas a essência é a mesma, sem dúvida. Mas particularmente eu gosto muito desse texto, nessa versão Almeida Corrigida e Fiel. Não é atualmente a mais usada hoje é a NVI, a Nova Versão Internacional. Essa semana, gente, eu ganhei de presente esta Bíblia. Eu venho ganhando de presente Bíblias. Uma irmã muito querida da igreja, há um tempo me presenteou com uma Bíblia assim fantástica, a Bíblia NVI de estudo arqueológica, muito boa, muito boa. E aí agora na quinta-feira eu celebrei um casamento aqui de um casal muito especial, e ao final eu recebi um presente maravilhoso, que foi essa Bíblia de estudo NVT, que é a Nova Versão Transformadora, que eu já estava atrás dessa Bíblia há um tempo, e eu ganhei de presente. Olha como Deus faz, né? Então eu já comecei a estudá-la, e é uma Bíblia fantástica, é uma Bíblia cuja linguagem, ela é muito dinâmica, e aí parece que você está vivendo ali, é muito bacana, sabe, essa Bíblia, eu recomendo, é uma Bíblia editada por uma editora cristã muito séria, que é a Mundo Cristão, que pertenceu ao Dr. Russell Shedd, que faleceu ano passado, um grande teólogo, né, norte-americano, radicado no Brasil. E então eu recomendo essa Bíblia, a Nova Versão Transformadora, tá? Da editora Mundo Cristão. Você que quer estudar um pouquinho mais da palavra de Deus, eu recomendo a você. Bom, vamos ao texto. Diz assim a palavra do Senhor: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá
as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Só para a gente entender um pouquinho o que esse texto quer nos dizer, nos comunicar. Primeiro, a questão do altar é uma coisa pertinente à história do povo de Deus, do povo de Israel. O altar, na verdade, o primeiro altar foi erguido por Noé. É claro que a questão das ofertas, antes, Caim e Abel, eles já ofereciam ofertas ao Senhor, a esse Deus verdadeiro, Deus vivo, que se manifestava de uma forma fenomenológica. As pessoas tinham contato já naquela época, por conta da religião pagã, com elementos que eram tidos como deuses, feitos em entalhos de pedra e também de madeira. Mas Deus começou a se manifestar de uma forma interessante. Deus se manifestava, por exemplo, através de um raio que batia numa rocha, e aí quando o som ecoava, aquela pessoa, aquele indivíduo que Deus desejava se comunicar, ouvia na sua própria voz natalina, natalícia, ou seja, a voz que o próprio povo, que aquela própria família estava acostumada, na língua em que aquela família estava acostumada a desenvolver, a falar comumente. E Deus fazia isso o tempo todo, né? Mas é interessante a gente perceber que o altar, Noé juntou pedras, e essas pedras não foram entalhadas. Ele buscava pedras com recortes especiais e a juntava num lugar específico, na maioria das vezes no alto de um monte, e era criada uma rampa até aquele altar. O altar, na verdade, era designado como um lugar da manifestação de Deus, onde Deus falava com aquele que oferecia o determinado sacrifício. E uma das coisas que sempre esteve presente quando Deus se manifestava é o fogo, porque o fogo na Bíblia tem uma representação da santidade de Deus. Deus é santo, é puro, e o fogo, na verdade, em toda a Bíblia Sagrada, ele representa essa pureza de Deus, essa santidade de Deus e também a glória de Deus. O tempo passou, os homens, Abraão, Isaque e seu filho Jacó tiveram experiências fantásticas com Deus, de ouvir audivelmente a voz de Deus e obedecerem a Deus, saindo de uma terra e indo para outra sem sequer saber o que iria acontecer, mas eles de alguma forma tinham a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas, porque a Bíblia fala, por exemplo, a respeito de Abraão, Gênesis 15, verso 6, creu no Senhor Abrão, quando o nome dele ainda era Abrão, pai elevado, e isso lhe foi imputado como justiça. Depois Deus muda o nome dele para Abraão, pai de uma grande multidão, ou pai de muitas nações. Isaque teve a mesma experiência, onde Deus disse para ele: você vai sair dessa terra e vai acampar com toda a sua família numa terra chamada Gerar. Gênesis capítulo 26. Seu pai já passou por lá, seu pai cavou poços lá, seu pai foi próspero lá. E aí interessante que quando Isaque chega nessa terra chamada Gerar, ele encontra todos os poços que Abraão, seu pai, havia cavado entulhados. Haviam jogado pedras ali dentro. E a Bíblia diz que Isaque teve o trabalho de tirar pedra por pedra. E a Bíblia fala que ao final daquela tarefa, os poços deram água viva, ou seja, água cristalina, água potável, água pura, porque naquela época havia uma dificuldade muito grande, né? A seca vinha sobre aquela terra, né? Quem já esteve lá sabe muito bem que lá é uma terra de rocha calcária, você vê pouca vegetação, e realmente é muito quente, muito seco.
E aí tem que ter toda uma técnica de plantio para poder a agricultura vingar. Mas é interessante que Deus fez com que aqueles poços dessem água, e água boa. E ali Isaac então deixou de ser um peregrino, um seminômade, e passou a viver naquela cidade como sua possessão. Naquela época uma cidade contava com entre 400 e 600 indivíduos. Isaac era o líder daquela comunidade, daquela cidade. Depois Jacó também teve uma experiência muito linda. Enquanto fugia de seu irmão Esaú, ele foi para um alto de um monte, e lá ele teve uma experiência com Deus. A gente vai compartilhar daqui a pouco um pouco dessa experiência. E Jacó assume o compromisso de obedecer a Deus. Então Deus intervém na história da vida de Jacó e muda completamente o destino daquele homem. Agora, Moisés está vivendo um momento especial. Moisés, como líder libertador e como legislador do povo, ele recebe a instrução da construção do tabernáculo, e recebe, por exemplo, a instrução de todo o cerimonial ou ritual, podemos dizer assim, do que aconteceria nesse tabernáculo. O tabernáculo é o lugar onde Deus se manifesta. Hoje o tabernáculo de Deus somos nós. Deus se manifesta em nós. E aí interessante que havia um altar de bronze, em que as ofertas eram queimadas. Isso no pátio exterior, no pátio fora da tenda mesmo, onde você tem ao final o Santo dos Santos, o santo lugar. O sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia a expiação pela culpa, o pecado de todo o povo. Bom, eu não quero ficar preso aqui, mas uma coisa me chama muita atenção nesse texto, é o fato de que Deus então fala sobre o altar do holocausto, esse lugar onde o fogo, que representa a presença de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, deveria arder continuamente, deveria estar aceso continuamente. Daí que eu me peguei ontem pensando que exatamente essa vontade de Deus para nós. Os sacerdotes, eles tinham que ir àquele lugar onde o altar estava, e eles mantinham a chama acesa para que ela não se apagasse. Então era um ato contínuo. E hoje, como igreja do Senhor, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. O desejo de Deus é que esse fogo dele esteja ardendo continuamente dentro de nós, no altar da nossa vida. Então, quando eu olho aqui para essa gente que congrega com a gente, eu percebo que todos nós estamos sendo chamados por Deus para permitir que Ele levante o seu próprio altar dentro de nós. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? É muito simples, é só se abrir para Ele e dizer: Deus, eu não quero mais me pertencer a mim mesmo, eu quero que o Senhor se assenhore de mim e domine completamente a minha vida. Eu não quero mais dar um passo fora da sua direção, eu não quero olhar para um lugar que o Senhor não esteja aprovando, eu não quero tocar em nada que não te agrade. É essa a postura que Deus espera de cada um de nós. Fogo que não dorme, Deus que não morre. A história desse povo é uma das histórias mais lindas, porque é exatamente a história de um Deus que se manifestou a eles, que se revelou a eles, e que caminhava com eles durante todo o tempo em que eles estavam peregrinando pela terra. Há um episódio muito interessante, em Êxodo capítulo 3, a Bíblia fala que Moisés sobe ao Monte Sião, que também é conhecido como Monte Horebe. Nós não sabemos direito se de fato Sião é Horebe, Horebe é Sião, mas isso não importa, porque isso é apenas um dado geográfico. O que importa é exatamente que Moisés teve uma experiência fantástica e maravilhosa com esse fogo que não dorme e esse Deus que não morre, no Monte Sião, no Monte Sinai. Melhor dizendo, Sinai.
E aí interessante que Moisés de repente olha para uma árvore, um arbusto pequeno, uma árvore de pequeno porte, no alto do Monte Sinai. E aí ele olha e aquela árvore começa a pegar fogo, começa a inflamar-se de fogo. E Moisés olha e percebe que alguma coisa diferente estava acontecendo. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus está trazendo alguma coisa diferente para acontecer na sua vida. E Moisés, quando olha aquilo, gente, Moisés fica tão perplexo, tão maravilhado, que ele diz: que maravilha é essa? A expressão teológica que a maioria dos livros usa é mysterium fascinans, ou seja, um mistério fascinante, alguma coisa que atrai os nossos olhos, que atrai o nosso olhar, e a gente não consegue olhar para outro lugar, senão para aquele ponto, objetivamente. Queridos, esse é o Deus que é fogo, que não se consome, é um Deus que quer nos atrair a Ele. Mas a verdade é que, como esse fogo não dorme, esse Deus não morre, Deus não quer que a gente esteja na presença dEle de qualquer maneira. Moisés começou a olhar e a sarça, ela ardia, ela queimava, mas não se consumia. E Moisés disse: eu irei para lá, eu virarei para lá, e irei até aquela maravilha. Porque Moisés ficou fascinado com aquilo. Ficou maravilhado com aquilo que estava acontecendo. A árvore pegava fogo, mas ela não se consumia, o tempo todo pegando fogo. Quando Moisés começa a caminhar para aquela direção, e eu quero te dizer que essa tem sido a atitude de muitos de nós. Quando Deus está se manifestando, a gente quer estar na presença dEle. Eu olho para cá e vejo homens e mulheres que têm tido essa experiência de ver um ponto da sua vida, da sua existência, em que Deus está se manifestando, e essa pessoa não quer outra coisa senão fazer uma imersão completa e ter o entendimento de quem é Deus e ter um relacionamento íntimo e profundo com esse Deus que se manifesta na nossa vida. E Moisés, quando toma atitude, começa a caminhar para aquela sarça que ardia e não se consumia. Ele ouve Deus: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é um lugar santo. Aleluia. Sabe, nessa manhã Deus está nos convidando para tirar os sapatos, para tirar as sandálias e pisar nesse lugar que Ele tanto deseja que a gente venha pisar. Lugar diferente, um lugar que não tem más notícias, um lugar que não tem corrupção, um lugar que não tem mentira, um lugar que não tem idolatria. Porque deixa eu te dizer uma coisa: para pisar nesse lugar é necessário primeiro ter essa experiência sobrenatural com Deus. É necessário que a gente perceba que Deus está se manifestando na nossa vida, dizendo: eu quero a sua vida para mim. E segundo, é necessário tirar da nossa vida tudo aquilo que impede que a gente, com os nossos próprios olhos, possa ver essa glória de Deus que se manifesta o tempo todo. Brenda, pode projetar o texto de Gênesis capítulo 28? É uma história muito interessante aqui. Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú. Ele achava que podia ser morto pelo seu próprio irmão Esaú. E a Bíblia diz aqui o seguinte: partiu Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua
descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que andares, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Sabe, essa é a experiência que Deus quer que cada um de nós tenha. Uma experiência fenomenológica, sobrenatural, diferente daquela que talvez a gente tenha tido até agora. E esse Deus que se manifestou a Jacó, mesmo que Jacó não soubesse, ele preparou tudo aquilo. Olha que coisa interessante, depois você lê no texto, mas Jacó depois deu o nome a esse lugar de Betel, e continuou a sua peregrinação. Mas olha que experiência tremenda, que Deus permitiu que Jacó passasse por aí. Ele chega cansado ao final de um dia, pega uma pedra e dorme, e ele tem um sonho. Sabe, o fogo que não dorme e o Deus que não morre é, na verdade, o ambiente propício para a gente voltar a ter aqueles sonhos que quem sabe um dia a gente teve, mas agora a gente não tem tido mais. Sabe, eu creio que os sonhos podem ser revelações de Deus. Pastor, todos os sonhos são revelações de Deus? Não, mas eu creio que um sonho pode ser uma revelação de Deus. Sabe, eu penso que esse é um tempo de resgate. Eu penso que esse é um tempo que Deus quer que a gente resgate os nossos sonhos perdidos. Pastor, eu sempre tive um sonho de casar e até agora não casei. Resgate esse sonho. Eu e a minha esposa, a gente teve uma amiga que hoje mora fora, e a gente foi muito próximo durante uns anos. E ela atuava na igreja, trabalhava na igreja, e ela tinha um pai pastor, e ela tinha um verdadeiro desejo, sonho de casar. Mas ela havia ficado noiva de um rapaz que não deu certo, não aconteceu, não casou. E ela continuou ali se envolvendo com a obra missionária, fazendo missões, estudando cada vez mais. Um dia eu me lembro muito bem, eu chego na igreja, e aí ela diz: pastor, eu queria te pedir oração. Sim, pode pedir. Ela disse: eu queria que você orasse especificamente por esse assunto. E ela disse: eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele pode fazer. E aí ela começou, via internet, estudar inglês. Por conta própria, ela começou a pegar alguns cursos que eram disponibilizados de forma gratuita e começou a estudar. Queridos, esse fogo que não dorme, esse Deus que não morre, é Deus de surpresa. É Deus que vai além da nossa imaginação, dos nossos próprios sonhos. É Deus que traz um vento diferente à nossa vida, que traz um perfume completamente diferente a nós, que traz uma expectativa de dias melhores, completamente diferente daqueles que a gente tem tido até agora. Sabe, um Deus que rasga o céu e mostra a sua glória para nós. Um Deus que diz para nós: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de guerra, porque eu sei o fim que desejo para cada um de vocês. Um Deus que diz para nós: não temas, nem te atemorizes, porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo, irei contigo por onde quer que fores. Um Deus que, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas essa irmã começou a estudar inglês. Ela estava então com 51 anos de idade.
E pela internet ela conheceu um rapaz americano. E eles começaram a conversar. E assim como ela, ele nunca havia casado. Sua mãe havia ficado viúva e ele cuidava da mãe e trabalhava num grande banco americano. Servo do Senhor, cristão, frequentam até hoje uma igreja. E eles se casaram. Porque esse Deus é um Deus que resgata esses nossos sonhos que um tempo atrás foram perdidos. Talvez o seu caso não seja esse que eu tenha ilustrado aqui. Talvez o seu problema, a sua situação, a sua necessidade seja outra. Mas eu quero te desafiar, entregue a Deus a sua causa, porque eu creio que esse fogo que não dorme, esse Deus que não morre, vai resolver o seu problema. Não há outro lugar para a gente resolver os nossos problemas senão na presença desse Deus. A Bíblia diz que Jacó ficou espantadíssimo e disse: quão terrível é esse lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus, ou seja, o lugar da oportunidade para Deus agir na nossa vida, é exatamente na nossa interioridade. Enquanto eu e você ficarmos achando que a gente com a nossa própria capacidade, com a nossa própria habilidade, que a gente pode resolver todos os nossos problemas, nós não vamos dar espaço para esse Deus trabalhar. É necessário se abrir, se dilatar e dizer: Deus, vem em meu socorro, vem operar na minha vida. Eu não quero mais me pertencer a mim mesmo, mas eu quero somente pertencer ao Senhor. Quando nós fazemos isso como Jacó fez, ainda que a gente esteja num lugar inóspito, ainda que a gente esteja no lugar da dificuldade, da crise, da adversidade, como Jacó estava, ele estava no alto do monte, ele pegou uma pedra para fazer de seu travesseiro. Eu fico imaginando a dificuldade que ele estava passando para poder pegar no sono, mas eu quero te dizer uma coisa, é exatamente nesses momentos mais difíceis da nossa vida que Deus realiza o milagre que sequer a gente pode imaginar. Jacó continuou andando. Gênesis capítulo 35, de 1 a 10. Agora Deus fala de novo com esse homem chamado Jacó. Eu disse que primeiro é necessário ter experiência relacional com Deus, confiar nele, entregar a vida a Ele. E segundo é tirar da nossa vida tudo aquilo que impede que esse relacionamento seja realmente aberto. É necessário ouvir a voz de Deus. Sabe, se Deus não está mandando você assinar esse papel, não assine. Mas se Ele mandar você assinar, assine, porque Ele vai contigo até o fim. A pior coisa que pode acontecer na vida de um indivíduo é ir para um lugar onde Deus não lhe mandou ir. Livro de Ruth, capítulo 1. A Bíblia conta a história de um príncipe de Israel chamado Elimeleque, sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que naquele tempo, que era o tempo em que essa gente morava em Belém, Betlehem, ou seja, casa do pão. Eles moravam lá, e a Bíblia diz que veio uma grande fome sobre aquela terra, veio uma crise. E aí Elimeleque juntou a sua família e disse: vamos embora daqui para uma outra terra. E a Bíblia diz que eles foram para Moabe. Quem é Moabe, gente? Moabe é exatamente uma resistência ao povo de Deus. Quando o povo de Deus quis entrar na terra de Canaã, Moabe resistiu ao povo de Deus. Moabe é um povo fruto de um casamento incestuoso entre Ló e as suas duas filhas. De uma nasceu Moabe e de outra nasceu Amon. E os amonitas e moabitas sempre se opuseram ao povo de Israel. Mas olha só que coisa interessante. Elimeleque pega a sua família e vai para Moabe, um lugar que Deus nunca pediu que ele fosse, porque uma crise bateu a porta, os seus negócios estavam com dificuldade, ele não sabia como solucionar, e aí ele achou que por conta própria, indo para uma outra terra e fazendo um determinado investimento, as coisas poderiam mudar. E eles foram. Chegou nessa terra chamada Moabe, um filho casou com uma mulher, outro filho com outra, uma delas chamava Orfa e outra chamava Ruth.
E lá Elimeleque morreu. Em seguida morreram Malom e Quilion. E ficou agora Noemi, viúva, e também sem os seus filhos e com as suas 2 noras. Mas a Bíblia conta no verso 6 do capítulo 1 do livro de Ruth, que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhes novamente pão. Ei, Deus está falando com você. Deus está falando assim: eu não estou esquecendo de você. Ainda que você tenha dado passos fora daquilo que eu planejei, ainda que você tenha ido para lugares, para caminhos que eu não disse que você deveria ir, ainda assim eu não me esqueço de você. O Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhes pão. Eu quero te dizer, aqueles sonhos mais deliciosos da sua vida, aqueles anseios, aqueles suspiros que você deu durante muitos anos e que até agora você não viu aquilo vindo à luz, Deus está dizendo: eu vou dar pão para você, você vai comer daí. E foi isso que aconteceu. A história mostra que uma das noras, Orfa, ficou em Moabe, mas Ruth decidiu ir com Noemi até Belém novamente. Aqui Deus dá uma ordem para Jacó, porque Jacó já vinha tendo experiências com Deus, mas ainda faltava tirar da vida dele e da sua família algumas coisas. Sabe, uma das coisas que esse fogo que não dorme, esse Deus que não morre, deseja fazer na nossa vida como um terreno, como uma propriedade dele, como uma terra fértil, Ele pretende limpar das áreas da nossa vida todo tipo de impureza, toda erva daninha, tudo aquilo que tem impedido o nosso relacionamento com Ele, Ele deseja tirar da nossa vida, e às vezes isso dói, e às vezes a gente não sabe nem por que isso está acontecendo, gente. E aí você se espreme todinho, se sente espetado, e você se sente num desconforto muito grande. Você fala: puxa vida, até quando? Ou até onde eu vou aguentar isso? Só que Deus, como um pai de amor, Deus trabalha na nossa vida, sabendo de antemão que a nossa vida se tornará muito melhor do que nós podemos imaginar. Sabe, se necessário for, Deus vai mudar teu nome. Se necessário for, para apagar o seu passado, para apagar as mazelas da sua vida, as enfermidades para serem removidas da sua vida, se for necessário, Deus vai mudar teu nome. Deus deu uma ordem para Jacó. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, aquele nome que Jacó havia dado àquele lugar onde ele teve aquela experiência com Deus anteriormente, no capítulo 28 do livro de Gênesis. Betel, casa de luz, ou casa da luz. E habita ali, e faz ali o quê? Um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes da face de teu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e arrecadas que estavam em suas orelhas, ou seja, argolas. Arrecadas são argolas que no culto pagão, na religião pagã, tanto homens quanto mulheres usavam argolas grandes para identificar o seu relacionamento com essa divindade falsa. E as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó
os escondeu debaixo do carvalho, uma árvore, que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Ou seja, haviam várias cidades pagãs, e eles estavam passando no meio. Isso o caminho entre Siquém e Betel. Depois você vê no mapa, é uma caminhada grande, e eles estavam andando por ali, e a Bíblia diz que o terror de Deus, ou seja, Deus agiu de alguma forma, que impediu que aquelas pessoas, que aqueles povos investissem contra o povo que era a família de Jacó. E aí então, assim Jacó chegou à Luz, que é Betel, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele, todo o povo que com ele havia, e edificou ali o quê? Um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. Só um minutinho. Porque El Betel, essa expressão El é a mesma aqui do final da palavra Betel. El significa Deus em hebraico. Então o que Jacó estava fazendo aqui é reconhecendo que Deus viria antes de qualquer coisa na sua vida, porque ele se revelou como Deus verdadeiro, como Deus todo-poderoso, El Shaddai, Deus todo-poderoso. E aí é interessante a gente perceber que todos nós devemos fazer isso, colocar Deus na nossa vida antes de qualquer coisa. Eu me lembro da mãe de um amigo meu, o cara afundou em um monte de coisa. E aí eu já era um cristão, já andava com Bíblia debaixo do braço, já ia para tudo que era culto e tal, e orava e lia a Bíblia. Aí essa senhora um dia me para na rua lá da minha mãe e diz: olha, Márcio, eu queria te fazer um pedido. E aí eu disse: sim, pois não. Aí ela disse assim: olha, eu queria te pedir para orar e para convidar meu filho para ir à igreja. Eu disse: eu convido sempre. E aí ela disse: olha, porque a gente já tentou de tudo. A gente já tentou budismo, a gente já tentou umbanda, a gente já tentou de tudo, agora só Deus. É impressionante a capacidade das pessoas de colocarem Deus em último lugar. O que Jacó nos ensina aqui é que Deus tem que vir antes de qualquer outra coisa. Sabe, o que Ele espera é exatamente ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E para a gente viver essa experiência de um fogo que não dorme, um Deus que não morre, a gente tem que entregar tudo a Ele. Ei, para de ficar achando que você é o bambambam. Para de ficar achando, minha filha, que você é essa bichona. Humildemente entregue tudo a Deus e diga: Senhor, eu não sei é nada, eu quero aprender contigo. O que Jacó faz aqui é isso é uma revelação de Deus para nós, a igreja dos dias de hoje. Deus tem que vir em primeiro lugar. E morreu Débora, que era uma serva. Vamos lá? Morreu Débora, ama de Rebeca, serva de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e a abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Se for preciso, Deus muda o nosso nome. Israel significa príncipe de Deus, aquele que teve uma luta com Deus e prevaleceu. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará.
Sabe, é uma tarefa que eu e você devemos fazer. É a tarefa de deixar tudo que impede que a glória de Deus se manifeste na nossa vida queimar. Para isso é necessário querer. Para isso é necessário sair da lógica humana e dizer: Deus, eu quero confiar em Ti, o Senhor tem controle de todas as coisas. Cadê o Pablo da Sinara? Eu falei com o Pablo agora há pouco. Pablo está por aí? Tá, né, Sinara? Lá em cima. Pois é, Pablo é físico. Outro dia Pablo trouxe uma mensagem aqui poderosa, explicando, né, Deus a respeito de Deus sob o ponto de vista da física. E Pablo é um mestre em física, mas euzinho aqui, sou leigo em física. Ei, Pablão, mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Eu conheço Deus. Eu tenho me relacionado com Ele, lá se vão muitos anos. E sei do que Ele é capaz. Ele é Deus que age nas coisas simples e age nas coisas extraordinárias, nas coisas mais complicadas. Há um termo que a física usa, Pablo pode me corrigir se eu estiver errado, impulso, né? Que é o seguinte: quando você pega uma pedra na mão, e aí você pega essa pedra na sua mão e você está diante de uma face d'água, né? Seja um lago ou outra coisa, e aí você lança essa pedra vai pulando, né? Vai batendo na superfície da água e pulando. Aquilo ali é o seguinte: a força da gravidade operando na pedra e ela vai descendo, e a resistência da superfície da água empurrando para cima. É isso, Pablo? Mais ou menos isso, né? É isso mesmo? Tensão superficial. Gente, deixa eu dizer uma coisa, é isso que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida aqui agora. Fogo que não dorme, Deus que não morre. Deus está exercendo uma tensão na nossa vida, para a gente não resistir mais ao poder dEle. Dizer: Deus, tudo bem, Tu tens o controle. Eu não vou mais lutar não, Deus, eu vou me entregar. Pastor, acho que no meu trabalho vão me chamar de maluco. Rapaz, vai ser bom quando alguém começar a te chamar de maluco. Pastor, o que meu marido vai dizer? O que a minha esposa vai dizer? Eu não sei, Deus sabe. Mas se você cair na mão desse fogo que não dorme, esse Deus que não morre, você vai ter as experiências mais lindas que alguém pode ter. Eu e o pastor Beto, a gente estava lá em Israel, à beira do Mar da Galileia. A turma decidiu fazer um culto. E aí, acenderam uma chama. Eu estava ali sentadinho, olhando para aquela chama. E o louvor, a adoração acontecendo. E eu dizia assim, na minha interioridade: Deus, eu quero que esse fogo queime tudo aquilo que impede com que os meus olhos possam contemplar mais claramente a sua glória. Sabe, o fogo não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e curvar sua cabeça nessa hora.